Dando prosseguimento aos trabalhos do nosso fórum, teremos a segunda palestra, intitulada O Princípio da Proteção Integral na Constituição, o que os adolescentes precisam conhecer. Passo a palavra ao professor Jair. Retomando os trabalhos, eu gostaria de partir já da mesa composta, agradecer mais uma vez a presença de todos e dizer que ao meu lado esquerdo está o professor Tárcio José Vidotti, juiz titular da 4ª Vara e responsável pelo Juizado Especial da Infância e Juventude da Justiça do Trabalho de Ribeirão Preto. É professor, juiz e tem um viés social também importante e uma qualidade admirável que eu não poderia deixar de consignar aqui no seu currículo. Ele também, assim como eu, somos palmeirenses. Do meu lado direito, também é um prazer que eu recebo o Dr. João Batista Martins César, amigo de longa data, já tivemos outras oportunidades de estar presente. O Dr. João Batista, desembargador, gestor regional do Comitê de Combate ao Trabalho Infantil, do TRT 15 de Campinas, a quem realmente agradeço a presença. Já esteve aqui diversas vezes falando sobre esse tema. E realmente é importante ter pessoas como ele para coordenar um trabalho dessa envergadura. E o professor também tem algumas qualidades, ele é daquele time que o rapaz cai, o Santos. Pessoal, então sem mais delongas, vamos dar início ao nosso trabalho, passando a palavra ao nosso palestrante de hoje. Você prefere tirar para o ímpar ou podemos começar? Não, começa com ele. Antiguidade na magistratura é tudo. Perfeito. Então vamos passar a palavra ao Dr. João Batista, nesse clima de descontração, e vamos prosseguir com os trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o professor doutor Jair, o colega de mesa aí, o doutor Tárcio, o doutor Lorival, nosso ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em nome de quem quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, os advogados, os alunos aí da Fundete, nosso presidente da Fundete também. É um grande prazer estar aqui falando com vocês, com os alunos, com os adolescentes, que afinal de contas o nosso programa, da Justiça do Trabalho, que estão vendo aí, de combate ao trabalho infantil, é voltado para as crianças e adolescentes, para a gente procurar fazer cumprir o que nós vamos ver daqui a pouco, que é o artigo 227 da Constituição da República, que é a proteção integral e absolutamente prioritária de nossas crianças e adolescentes. E se um dia a gente chegar nessa frase que está aí, de fato, nós estaremos cumprindo integralmente o que prega o artigo 227 da Constituição. Que lugar de criança é na escola, diga não ao trabalho infantil. Gente, esse catavento que está aí é o símbolo mundial de combate ao trabalho infantil. Esse catavento é um catavento diferente, é um catavento de 5 pontas que representam os 5 continentes e a diversidade das crianças dos 5 continentes. Então, lá as crianças da África, da Ásia, aqui da América, a diversidade de nossas crianças e adolescentes que todas merecem ser tratadas de forma absolutamente prioritária. E esse catavento, gente, foi uma sugestão de brasileiros que levaram para a Organização Internacional do Trabalho o pedido para que fosse o símbolo mundial de combate ao trabalho infantil. E a OIT acolheu. Então, mostrar que nós, brasileiros, temos a nossa criatividade e o nosso valor. O problema é seríssimo, gente. Vocês podem ver aí os números, são 52 milhões de crianças trabalhando no mundo, 10 milhões em situação análoga à de escravos, é um problema muito sério. E não é um problema só de país em desenvolvimento. Vejam que os Estados Unidos aí também tem mais de 1 milhão de crianças trabalhando em situação irregular. E na Europa, Europa e Ásia tem mais de 5 milhões. Então, é um problema que atinge todos os países. E no Brasil, tem um dado aí, algo em torno de 2.700.000 crianças trabalhando ainda, infelizmente, em situações irregulares.
O Brasil é referência mundial de combate ao trabalho infantil, desde a criação do programa Bolsa Escola, depois o Bolsa Família. Pode ver que ele foi implementado lá em 1993 e vem nessa linha de queda. Agora, como nós vimos, é 2.700.000 em torno disso. E esse programa de transferência de renda, o Bolsa Escola e o Bolsa Família, está sendo copiado por outros países, porque mostrou que isso é eficaz no combate ao trabalho infantil. Claro que nós gostaríamos que essa queda fosse ainda mais acentuada. Então, a gente luta para que não tenha nenhuma criança trabalhando em situação irregular. E a tragédia que está por trás desse trabalho, gente. Vejam aí que de 2007 a 2016 foram mais de 22.000 acidentes envolvendo trabalho de criança e adolescente. Olhem aí, 552 amputações de mão. O que é uma criança, um adolescente sem a mão, precocemente alijado do mercado de trabalho? 994 fraturas de punho, 631 traumas aí de tornozelo e pés, e mais de 200 óbitos. Mais de 200 crianças e adolescentes morreram trabalhando. Então, isso aí mostra que é uma tragédia, porque aqui a gente tem a tendência de ficar dourando um problema, né? Não reconhecer como um problema. E os adultos acham que o trabalho infantil é a solução para um problema. Ele é o problema. Então, quando você parte do raciocínio equivocado, você nunca vai resolver o seu problema. Porque se você acha que a solução para o problema é o trabalho infantil, e ele é o nosso problema, então nós nunca vamos resolver esse problema. Então, a gente precisa encarar o trabalho infantil como um problema, e não como uma solução. Tem várias convenções internacionais, eu não vou cansá-los com relação a isso, mas o importante dessas convenções internacionais é essa Convenção 138, que é de 1973, gente, e veja que ela fala aí, que o adolescente não deveria trabalhar enquanto não atingisse 15 anos de idade. 15 anos de idade, gente, é uma conta matemática para a gente terminar o antigo ginásio, hoje fundamental. Então, a pessoa entra na escola, vai até o fundamental, vai sair do ensino fundamental, um antigo ginásio, com 15 anos. É matemático. Isso era o fundamental para um trabalhador estar preparado para o mercado de trabalho em 1973, gente. Hoje, com a indústria 4.0 que está chegando aí, tem que ter, no mínimo, o ensino médio, o colegial. E aí você vai acrescer mais 3 anos aí, nessa conta. Então, o adolescente vai estar preparado para o mercado de trabalho por volta aí dos 17 anos. Então, a rigor, ninguém deveria trabalhar enquanto não atingisse pelo menos o ensino médio, que é o básico para ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Por isso que há essa convenção internacional, e é esse o raciocínio que se faz com essa convenção internacional, preparar para o mercado de trabalho. Tem essa outra convenção internacional, que é a 182, que ela fala das piores formas. O trabalho infantil é uma tragédia, mas ainda nessa tragédia tem outra, que é nessas piores formas de trabalho infantil. E aí ela foi regulamentada aqui no Brasil por esse decreto 6.481 de 2008, pelo presidente Lula, e aí fala, essas são as piores formas dentro do trabalho infantil. Escravidão, que ainda tem trabalho de criança, adolescente, análogo de escravo, para fins de exploração sexual, que ainda existem, vocês veem na TV, de vez em quando saem as notícias, mas tem muita exploração de criança e adolescente sexualmente e criança e adolescente trabalhando com um aviãozinho na droga. Atividades ilícitas aí do tráfico. É também das piores formas do trabalho. E também a gente encontra, infelizmente, o recrutamento forçado aí para atuar em conflito armado. Isso em outros países na guerra. Mas no Brasil a gente tem também no tráfico, no Rio, em algumas favelas, pegam lá o adolescente e forçam ele a ser um soldado ali do tráfico. São as piores formas de trabalho infantil. Eu deixo uma lição de casa aqui, viu, Adriel, para a Fundete. Esse decreto 6481 é super interessante, eu recomendo que fique aí na rotina dos adolescentes, porque ele é muito pedagógico. Vejam aí, ele fala, não pode trabalhar na rua. Por que não pode trabalhar na rua?
Porque as crianças e adolescentes estão expostas à violência, droga, assédio sexual, tráfico de pessoas, exposição à radiação solar. O Brasil é um dos países do mundo que tem maior índice de câncer de pele, e é essa exposição ao sol. Chuva, frio, acidentes de trânsito, atropelamento. E aí veja as doenças, gente. Ferimentos, comprometimento do desenvolvimento afetivo, dependência química, doenças sexualmente transmissíveis, atividade sexual precoce, gravidez indesejada, e por aí vai. E tem pessoas que passam por essa situação e não sabem que estão numa situação de vulnerabilidade, infelizmente. E aí tem as atividades domésticas também estão entre as piores formas de trabalho infantil, porque você tira uma criança, um adolescente dos seus pais e coloca na casa de terceiros, que fala que vai cuidar dessa criança, mas essa criança não vai ter a mesma comida, não vai ter a mesma roupa, não vai ter a mesma escola, não vai ter o mesmo material escolar. Ah, é meu filho de criação. Na realidade não é filho de criação, é um escravo moderno, porque ele fica lá só para trabalhar. E aí, da mesma forma, estão todas as doenças que esses adolescentes estão sujeitos. E aí sim, gente, esse é o nosso foco hoje, né? É o princípio da proteção integral das nossas crianças e adolescentes, que está no artigo 227 da Constituição. E veja essa ordem, gente, essa ordem é importante. O nosso Constituinte previu que é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, o primeiro deveria ser a família, mas se a família não conseguir dar proteção para a nossa criança e adolescente, a sociedade tem que dar essa proteção. A gente tem que usar o princípio da solidariedade social, se ficar condoído com a situação dos nossos semelhantes e ter solidariedade social e tentar ajudar essa família. E se a sociedade ali do entorno não conseguir resolver, aí sim, o Estado. Aí é Estado, é município, Estado e União. Devem ajudar essa criança e adolescente para que elas tenham essa absoluta prioridade no direito à vida, alimentação, saúde, educação. Resumindo esse artigo, pode faltar dinheiro no Brasil para tudo. Para saúde, para transporte, para fazer estradas, mas para criança e adolescente não deveria faltar dinheiro. É prioridade número 1. A Coreia fez isso na década de 70, colocou criança e adolescente como prioridade número 1, educação. Hoje a Coreia tem um PIB semelhante ao PIB do Brasil. Se vocês pegarem depois aí no Google, aí, coloca o tamanho da Coreia, coloca o tamanho do Brasil. Coreia é isso aqui, o Brasil é isso aqui, em termos de território, riquezas naturais e tudo mais. Eles conseguiram se igualar ao Brasil por meio da educação. Então, esse artigo aí, agora a nossa Constituição está sob ataque de todos os lados, aí, falando em fazer uma Constituinte, mas o deputado Ulisses Guimarães, em 5 de outubro de 1988, ele deu uma declaração que foi muito importante, e ainda hoje eu acho que nós devemos levá-la conosco, que a nossa Constituição é luz, ainda que de lamparina, na vida dos desgraçados. O que ele quis dizer com isso? Que essa Constituição aí é luz para quem está num estado de exclusão social, de abandono social. E essa Constituição, ela veio para proteger o povo brasileiro. E a gente tem que lutar para que essa Constituição seja implementada. E aí esse artigo, gente, veio aí, né, a questão da idade mínima para o trabalho, o doutor Lorival já falou, 16 anos, e aprendizagem a partir dos 14 anos, mas sempre com essa previsão aí, direitos trabalhistas e previdenciários para os nossos adolescentes, e garantia de acesso à escola. Já está também na nossa Constituição. No artigo 7º da Constituição, vem falando que não pode haver trabalho de criança e adolescente noturno, perigoso, insalubre. Nós temos que proteger os nossos jovens, né? Aí tem toda a legislação. Esse trabalho deve ser protegido porque o adolescente é uma pessoa que está em peculiar condição de desenvolvimento. Vocês vão chegar a ser adultos, mas vocês ainda não são. E nós, adultos, temos a obrigação de protegê-lo, para que vocês não sofram acidentes de trabalho ou não morram trabalhando, que é pior ainda. Então, por isso que tem que ser o trabalho protegido. E esse princípio da proteção integral veio para falar
criança, adolescente, não é mais aquela teoria de menor coisa, é só objeto. Não. Criança, adolescente é uma pessoa em peculiar condição de desenvolvimento e é sujeito de direitos. Tem obrigações também? Tem, mas direitos. Criança, adolescente tem seus direitos que devem ser respeitados. E para dar concretude a esses direitos da criança e adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem prevendo aí, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos, como nós vimos lá no artigo 227 da Constituição. Então, o prefeito pode faltar dinheiro para outras coisas? Pode. Para criança e adolescente, não deveria faltar. Dentro dessa questão de absoluta prioridade e respeito à criança e adolescente, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal, o doutor João está aqui, o representante da Justiça Federal, julgou uma ação civil pública do Ministério Público Federal, falando que o INSS, criança não deve trabalhar, adolescente não deve trabalhar, mas se trabalhou, esse tempo tem que ser averbado lá no INSS para efeito de aposentadoria. E agora, para defender os direitos da criança e adolescente, gente, não adianta só uma autoridade fazer isso. Só o Adriel, só o prefeito, só o Tárcio, só o professor Jair. Não adianta. Para a gente conseguir dar concretude a esses direitos, apenas com essa atuação em rede. Todo mundo dando as mãos, se interligando para defender as nossas crianças e adolescentes, que é o futuro do país. Na Justiça do Trabalho, na gestão do Dr. Lorival, e um pouquinho antes, na gestão do Dr. Flávio Cooper, nós instalamos juizados especiais da infância e adolescência na Justiça do Trabalho, para fazer valer os direitos da criança e adolescente. Mas, principalmente, para colaborar, unir a essa rede e fazer com que a sociedade dê oportunidades para as crianças e adolescentes, dê o acolhimento até atingir a idade para fazer um processo de aprendizagem, e também para que as reclamações trabalhistas fossem julgadas por um juiz que tivesse um perfil mais próximo dessas questões sociais. E mais do que isso, atuasse também de forma proativa, em vez do juiz ficar lá no fórum esperando vir uma reclamação trabalhista, que ele tivesse uma postura proativa de ir procurar a sociedade e tentar evitar que esse problema acontecesse, criar meios para evitar que esse problema acontecesse. Por isso, como o doutor Lorival colocou aqui, foram realizadas inúmeras audiências públicas por toda a área do Tribunal da 15ª Região para conscientização dos direitos e do direito fundamental ao não trabalho das nossas crianças e adolescentes. E por que a gente fala dessa questão de não trabalhar e de ir à escola, gente? Porque no Brasil a gente vive essa exclusão social, aí, um círculo de pobreza. Na infância, quem começa a trabalhar precocemente não tem oportunidade de brincar, estudar e aprender. Na idade adulta, tem baixa empregabilidade, porque não teve qualificação profissional. E na velhice, ele não tem condições dignas de sobrevivência, porque é nessa fase aí, 2, gente, que a pessoa deveria ganhar um dinheirinho um pouquinho a mais, economizar, fazer a sua poupança, para quando ficar na terceira idade, né, tivesse recursos para sobreviver a esse período. Porque esse período você não pode trabalhar, a sua saúde já está prejudicada, então, nessa segunda fase da vida, você deveria poupar um pouquinho. E aí esse círculo da pobreza, gente, se manifesta assim. O sujeito é pobre porque assim também é seu pai. Então ele tem que começar a trabalhar cedo, porque o pai é pobre, ele tem que trabalhar cedo. Sendo pobre, né, vai precocemente ao mercado de trabalho. Esse trabalho precoce prejudica o rendimento escolar quando não provoca a evasão escolar, o abandono escolar. E aí, sem educação, a pessoa é desqualificada profissionalmente e despreparada intelectualmente. A sorte do trabalhador despreparado é o desemprego, o subemprego, ou se tanto, o emprego mal remunerado. E com os parcos rendimentos do subemprego, ou sem nenhum do desemprego, o pobre dá ao seu filho como única herança a pobreza. E é esse círculo aí, gente. É pobreza, é trabalho precoce, é evasão escolar, é falta de acesso à educação básica, falta de profissionalização, subemprego e pobreza de novo. O filho segue o caminho do pai. E aí, se a gente colocasse aí entre a pobreza e o trabalho precoce, uma escola em tempo integral, como a Coreia fez,
a gente acabaria com esse círculo de pobreza e transformaria isso num círculo virtuoso, num círculo de riqueza. Porque quanto mais a pessoa estuda, mais ela ganha. Estão aí os números. O salário aumenta 15% a cada ano a mais estudo. E o que é pior, ou melhor, para quem tem estudo, a empregabilidade aumenta 3,38 para cada ano a mais de estudo. Então, cada ano a mais que vocês ficarem na escola de qualidade, vocês vão ficar menos tempo desempregado quando vocês forem adultos. E vão ganhar mais. Isso são os dados aí do sistema público, né? Vejam que quem tem um nível superior, em média, ganha no Brasil R$ 6.800. E quem não tem nível superior ganha salário mínimo. Essa é a realidade do país. E vejam que o dado mostra também a discriminação das mulheres. As mulheres, mesmo com nível superior, ainda ganham R$ 4.200 em média, né? Ganha bem menos. E aí os mitos, né? É melhor trabalhar do que roubar, o doutor Lorival já colocou aqui. Eu tive acesso aos estudos, comprovando que os adolescentes da Fundação Casa e os presos, né, do nosso sistema prisional, eles começaram a trabalhar precocemente, mais de 80% começaram a trabalhar precocemente. Então, quando fala que o trabalho precoce vai evitar a criminalidade, é uma lenda, que as pesquisas provam exatamente o contrário. E tem várias outras lendas aí, né, que não daria para abordar todas, mas eu vou deixar o material aí para o doutor Jair, para o doutor Tárcio divulgar para vocês, para o Adriel aí também levar para debate aí na Fundete, porque acho que é importante mostrar essas lendas, aí, esses mitos, né, e como eu falei no início, né, trabalho não mata ninguém, matou mais de 200 crianças e adolescentes, só nesse curto período. Então mata sim, trabalhar mata. E a mídia divulga toda hora, né? Adolescentes deixam a escola para buscar emprego. E para a gente contornar esse problema, a gente poderia utilizar da aprendizagem. E vejam também outro dado, né, gente? Aquele círculo virtuoso também está a comprovação aqui, que a escolaridade dos pais é determinante na renda dos filhos. Quer dizer, se vocês continuarem estudando, provavelmente os seus filhos vão ganhar mais do que vocês. Quanto mais vocês estudarem, mais os seus filhos vão estudar e mais eles vão ganhar. E vejo que essa pobreza do trabalho infantil, ele interfere na renda da cidade. A renda per capita aqui no estado de São Paulo, esse censo está desatualizado, mas era R$ 32 mil. Franca, né, é uma cidade que a renda per capita é R$ 17 mil. Se eu for lá para a região de Itapeva, Itararé, que tem muito trabalho infantil, a renda per capita cai para R$ 14 mil. Então, onde tem trabalho precoce, não tem escola de qualidade, toda a comunidade acaba sofrendo, porque é menos dinheiro circulando naquela cidade. É isso que a gente tem que abrir a cabeça de alguns dos nossos políticos, porque quanto mais ele investir na criança ou no adolescente, as pesquisas mostram que esse investimento dá um retorno de 10 por 1. Então, cada real que eu investir em criança e adolescente, eu vou ter lá na frente um retorno de 10. Então, não é despesa criança e adolescente, é investimento, né? E aí, a Fundete aí sabe muito bem fazer aprendizagem, né? E a aprendizagem pode fazer essa ponte de a gente chegar a uma escola pública de qualidade em tempo integral, até lá a gente pode usar aprendizagem. Por que aprendizagem, gente? Porque ela dá uma jornada diferenciada, ela dá uma jornada reduzida para o adolescente. Ele vai ficar 4, 6 horas lá dentro da empresa ou da repartição e vai vincular que ele frequente a escola e tenha aproveitamento adequado na escola. Para ele continuar como aprendiz, ele tem que ter aproveitamento adequado na escola. E agora nós temos essa aprendizagem social. Então, algumas empresas podem cumprir a cota de aprendizagem, grandes empresas têm que cumprir uma cota de 5% a 15% dos seus funcionários e aprendizes. E a presidente Dilma, antes de sair do governo, ela soltou esse decreto de aprendizagem social, dando a oportunidade que as empresas cumprissem a cota de aprendizagem por meio dessa aprendizagem social. Então, a empresa paga a bolsa de aprendizagem desse adolescente, e o adolescente pode ficar, por exemplo, na prefeitura da cidade, na Câmara Municipal da cidade, no Fórum Trabalhista
da cidade, no Fórum Civil, no Fórum Federal, fazendo lá a aprendizagem, que é um ambiente agradável, correto, né, para que o adolescente tenha o seu primeiro contato com o mundo do trabalho. As vantagens da aprendizagem são inúmeras, mas o tempo é curto, eu não posso colocar, mas eu queria colocar essa foto aí que eu acho que mostra bem o que é a aprendizagem. Aí são os adolescentes que fazem aprendizagem no Fórum Trabalhista aqui de Ribeirão Preto. Eu quero dar homenagem ao doutor Tarso, ao doutor Adriel, por esse projeto de aprendizagem fantástico, que estão esses adolescentes aí, lá dentro do fórum, sendo preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. E o nosso sonho é que esses adolescentes sigam estudando, né? Tem N áreas para estudar, o nosso sonho é que eles continuem nesse caminho do estudo e da aprendizagem, porque eles estão lá num aprendizado lá junto ao fórum de técnico jurídico, basicamente, tendo contato com prazos de recurso, processo judicial eletrônico, preencher guias. Nós acreditamos que quando eles saírem do Fórum Trabalhista, os escritórios de advocacia vão dar emprego para esses adolescentes, porque eles terão preparo para enfrentar esses desafios do processo judicial eletrônico. E quando a aprendizagem não dá daquela forma, gente, dá dessa forma aí. Esse adolescente, ele conseguiu autorização para o trabalho na Justiça Estadual. Infelizmente, está uma discussão de competência com relação a isso, quem tem competência para dar, e o juiz não tomou a precaução para saber se o ambiente era perigoso, e no caso era perigoso, ele estava trabalhando numa prensa, e infelizmente teve esse acidente aí que ele perdeu aí uma parte da mão. Aí um outro acidente também, com amputação, para mostrar para vocês que a coisa é grave. Bom, como eu falei para vocês, né, agora estamos chegando na indústria 4.0, quem não tiver estudos, contato com toda essa questão aí, que a tecnologia está trazendo hoje, vai estar alijada do mercado de trabalho. Infelizmente, essa será a realidade. Por isso, a importância de vocês fazerem pelo menos o colegial, né, o ensino médio, para estarem aptos a enfrentar os desafios desse mundo agora, da indústria 4.0 que está chegando aí. Meu tempo está caminhando para o fim, mas eu também já estou acabando, viu, professor Jair? Eu, enquanto presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil do Tribunal de Campinas, eu tenho contato com muitos adolescentes, muitos. E são sempre histórias que me emocionam. Mas eu vejo que se a gente der concretude para o artigo 227 da Constituição, nós não vamos perder a nossa genialidade, porque a genialidade está com vocês, adolescentes. Vou citar 2 exemplos para vocês. Uma grande montadora de automóveis contratou um aprendiz para trabalhar lá na linha de produção. E ele ficou analisando essa linha de produção e viu que em um determinado momento da linha de produção, o carro que estava sendo montado era virado por um robô. E aí esse aprendiz olhou e falou: bom, eu vou montar um dispositivo aqui, uma barreira mecânica, a hora que ele chegar ali, ele bate nessa barreira mecânica, ele vai girar no próprio eixo e já está pronto para continuar montando. E a empresa, essa montadora multinacional, pegou essa ideia do adolescente e implementou. E na visita que nós fizemos, o doutor Lorival, acho que estava nessa visita lá, nessa empresa, não vou falar porque não está autorizado o nome da empresa, mas é uma multinacional de veículos, e ela falou que ela levou essa criação para todas as plantas da unidade, no mundo. E o que é mais legal, gente, sabe quem criou isso? Foi uma menina, foi uma adolescente aprendiz, num ambiente que é um ambiente de homens. Essa menina criou esse dispositivo, e essa empresa vai faturar milhões com a genialidade dessa menina. E eu vou contar também para vocês esse outro caso do Luizinho. O Luizinho, o pai dele é mototaxista lá em Bauru, mas o pai dele sempre teve a preocupação com que ele estudasse, e conseguiu que ele fosse fazer aprendizagem. Ele fez aprendizagem no sistema S lá de Bauru, e foi ser mecânico de automóveis, né? E aí ele competiu lá em Bauru, ganhou, melhor mecânico de automóveis de Bauru. Competiu em São Paulo, ganhou, melhor mecânico de automóveis de São Paulo. Competiu no Brasil, ganhou, melhor mecânico de automóveis do Brasil. Competiu no mundo, foi para o Japão para disputar lá o melhor mecânico de automóveis do mundo, ganhou também.
Aí o sheik do país que ia ser a competição depois de 2 anos falou: quero que você vá treinar os meus jovens para que eles tenham um bom desempenho na competição mundial de mecânico de automóveis. E esse país ficou em 2º lugar. Quer dizer, o Luizinho, com toda a genialidade dele, ele deu o depoimento dele na audiência pública lá em Bauru, e ele falou: eu quero estar aqui no Brasil, eu quero devolver tudo que eu aprendi para o Brasil. Então ele foi lá, ajudou o sheik lá a ganhar o vice-campeão lá da competição, e ele quer voltar ao Brasil. Então, se nós pegássemos todas as nossas crianças e adolescentes, e daqui a 20 anos a gente tivesse um Bill Gates, um criador do Facebook, um criador do Google aqui nesse Brasil, a gente não precisaria nem se preocupar com riquezas naturais, porque a maior riqueza que nós temos é o nosso povo. Por isso que a gente tem que dar uma educação de qualidade para o nosso povo, né? E como a gente luta com essa questão cultural, nós fazemos um trabalho junto lá ao Santuário de Aparecida, porque 12 de outubro é o dia da criança e é o dia de Nossa Senhora Aparecida. E a gente faz esse trabalho lá no Santuário de Aparecida para conscientizar a população brasileira da importância de evitar o trabalho precoce e que essa criança e adolescente tenha a oportunidade do estudo. E esse trabalho, o Papa Francisco mandou uma carta de reconhecimento da importância do trabalho que estava sendo realizado. Às vezes falam em acabar com a justiça do trabalho, que ela só dá prejuízo para a nação. Isso não é verdade, isso é um discurso mentiroso. Mas eu até brinco que outro tribunal brasileiro tem uma carta de reconhecimento de um Papa. E eu desconheço, né? Então, mostra que nós estamos no caminho certo. Papa Francisco é cartão vermelho para o trabalho infantil. E eu queria fechar encerrando com vocês essa questão. Vocês são adolescentes, são jovens, tem muitas pessoas que querem abusar do adolescente. Vêm com conversas sedutoras, né, que tem uma oportunidade de emprego fora do país, ou fora mesmo da sua cidade, você vai ganhar um salário maravilhoso e tal. Fiquem espertos com isso, porque por trás dessa conversa tem o trabalho escravo, seja para tráfico de pessoas mesmo, ou exploração sexual. Infelizmente, há um tráfico muito grande de pessoas para exploração sexual. E, gente, essa música é da Kel Smith, né? Ela canta, a composição é da Keila Cristina. Ela fala que dá para viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou normal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, para não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. A gente, quando vê uma criança trabalhando, quando vê um adolescente trabalhando num lixão, num lava-jato, a gente tem que se indignar. A gente não pode achar que aquilo é normal. A gente tem que denunciar, porque tem mecanismos para que essa criança, adolescente, vá para a escola e possa desenvolver toda a sua potencialidade e dar esse retorno para a sua família. Porque hoje vocês estão na fase de investir. Se vocês ficarem na escola, vocês vão poder dar um futuro legal para a mãe de vocês. Eu tenho certeza disso. Mas agora está na fase de vocês se dedicarem aos estudos para, aí sim, devidamente preparados, serem encaminhados para o mercado de trabalho e mostrarem todo o seu valor. Muito obrigado e é um grande prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.